Fala, galerinha da terceira série, tudo tranquilo? Bom, para quem não lembra aí, meu nome é Vitor Carvalho, sou professor de matemática aí do Força Máxima da Unidade Pilares, e hoje a gente vai trabalhar o módulo 9 de Matemática 1, que vai falar um pouquinho sobre função afim. Vamos lá? Vamos ver o que a função afim traz para a gente, tá? A função afim vai ser uma função que ela vai ter algumas características, vamos vê-las. Ele vai dizer o seguinte: uma função f que associa um número real a outro número real, definida por f de x igual a x mais b, com a e b sendo números reais, será chamada de função afim. Então, vamos separar algumas coisas aí. O que nós temos de importante quando a gente está falando, nesse caso aí, da nossa função afim? Eu estou falando para você a lei de formação dela. A partir do momento que eu estou te dando isso aqui, estou dizendo como é que é a estrutura dela. Sendo a e b números reais, significa que uma função desse tipo aqui seria mais ou menos isso. F de x igual a 3x menos 7, por exemplo. O que eu teria aqui? O meu a sendo 3 e o meu b sendo quanto? Menos 7. Belezinha? Bom, também é legal a gente destacar que o que ele te dá nessa notação é o domínio da função, né? E aqui ele te dá o contradomínio. Isso quer dizer que ele vai pegar um número real e vai buscar os resultados lá no conjunto dos números reais, tá? A gente vai ver que o a e b, a gente vai chamar eles de coeficiente, tá? E cada um deles vai ter um nome. O a gente vai chamar de coeficiente angular e o b a gente chama de coeficiente linear. Vamos ver alguns exemplos de funções afim aí pra gente, f de x igual a 2x menos 3. Depois eu tenho y igual a 5x. Depois eu tenho f de x igual a 7. Apesar de eu não falar aí, vamos separar para a gente os coeficientes a, b e c? Na primeira, a é igual a quanto? 2. E o b? Igual a menos 3. Lembra que o a é aquele que está multiplicando x e o b é o termo independente. Belezinha? No segundo exemplo, você pode ter se perguntado, Vitor, não era f de x, por que virou y? Cara, lembra que f de x e y é a mesma coisa. A gente só muda a nomenclatura, mas representa o mesmo elemento, tá? Então, f de x e y são equivalentes. Bom, o que a gente vai ter aí? O a, nesse caso, é 5, que é o valor que está multiplicando o x, e observa que ele não escreveu o b. Então, eu posso dizer que o meu b é 0, tá? Mas aí você vai falar, pô, Vitor, eu posso dizer que o b é 0? Pode, porque nada te impede de dizer que y igual a 5x mais 0. Você somar e subtrair 0, você muda alguma coisa? Não. Então você pode fazer assim, beleza? Bom, e no próximo? No próximo, a gente vai ter f de x igual a 7. Bom, vamos lá. A gente tem algum valor com x aí? Não. Então, vou poder dizer que o meu a vale 0. E, nesse caso, o meu b, ele vai valer quanto? 7. Aí você fala, pô, Vitor, eu até entendi no segundo exemplo, onde você colocou mais 0 ali. Mas como que eu vou fazer nesse para dizer que o a é 0? É simples. Observa o seguinte. Vê se eu não posso escrever isso como 0x, porque o a tem que estar multiplicando x. Você vai falar, não vou alterar? Não, por quê? 0 vezes x dá quanto? 0. Somar e subtrair 0 muda alguma coisa? Não, né? Então, vamos lá. O que a gente já consegue falar aí? Bom, a gente vai poder dizer que algumas funções afim, elas podem ser chamadas de função polinomiais do primeiro grau. Ela pode ser chamada de função polinomial do primeiro grau uma vez que o a seja diferente de 0. Então, notem que os dois primeiros exemplos que estavam aí, a gente podia dizer que eram polinômios do primeiro grau. Já esse último exemplo, f de x igual a 7, não é, uma vez que o meu a aí, nesse caso, seria 0. Belezinha, pessoal? Então, vamos lá. De posse disso aí, galera, a gente já consegue fazer um exercíciozinho aí, tá? O primeiro exercício está lá no livro de vocês, eu estou indicando a página, a nomenclatura e o número que ele vai estar presente. Todos os exercícios que eu fizer que for do livro, eu vou colocar essa estrutura, mas basicamente eu só vou ler a parte de baixo, tá? Então vamos lá, o que esse exercício vai conter pra gente? Ele vai falar os pontos de um plano cartesiano de coordenadas 2 e 2 e 4 menos 2 pertencem ao gráfico de uma função f, que associa um número real a outro número real, definida por f de x igual a x mais b. Qual o valor de a mais b? Aí você vai falar, Vitor, está falando de gráfico da função. Você não falou nada ainda do gráfico da função. Eu sei.
Mas o que eu falei para você? Eu falei que esses pontos pertencem ao gráfico dessa função. E essa função aqui, ó, associa um número real a outro número real, definida por ax mais b. A gente já sabe que está falando da função afim. Então, o que eu sei nesse momento é que esses pontos aqui pertencem à minha função. E como a gente já tinha estudado nas aulas introdutórias de função, eu sei, desculpa, eu sei que a partir daí, o que eu vou poder fazer? Eu posso pegar esses pontos e substituir na minha função. Lembrando que sempre que eu tenho um ponto, ó, um ponto ele é sempre da forma x e depois y. Então a primeira coordenada é x e a segunda é y. Isso quer dizer, por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, ó, 4 e menos 2, significa que se eu substituir x por 4, o meu resultado do y tem que ser menos 2. E você vai falar, Vitor, não tem y. Mas a gente já falou hoje que lembra f de x e y são a mesma coisa. Belezinha? Bom, galera, então, já desse papo inicial, vamos resolver a questão. Vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar os pontos dentro da lei de formação da minha função. Se eu uso x igual a 2 e y igual a 2, isso vai passar a ser 2 igual a 2a mais b. Vitor, me perdi um pouquinho. Cara, não tem problema. Lembra que a nossa lei de formação era essa aqui, ó. Ax mais b. Lembra que y e f de x é a mesma coisa, tá? Então, troco x e y por 2, então fica nesse formato. E se eu usar o segundo ponto? Agora vai ficar 4 para x e menos 2 para y. Então vai ficar menos 2 igual a 4a mais b. Belezinha? Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer agora? Agora, bom, percebe que eu tenho duas equações e duas variáveis. O que a gente pode fazer? Sistema, né? E o método que eu vou usar aí é o método da adição. O método da adição ele consiste em somar as equações e eliminar uma das variáveis. Mas para isso eu preciso que tenham coeficientes simétricos. Observe que eu tenho b em cima e b embaixo. Se eu tivesse uma sendo b negativo, bastava eu somar aqui e eliminar o b. Como eu não tenho esse b negativo, eu faço um dos b's ficarem negativo. Então eu escolho uma equação, vou escolher a primeira, e vou multiplicar ela por menos 1. Se eu multiplicar toda essa equação por menos 1, vamos ver como é que isso vai ficar? Vai ficar da seguinte forma, ó. Menos 2 igual a menos 2a menos 2b. Veja que eu troquei o sinal de todo mundo. Agora fica tranquilo, agora é só a gente passar a régua. Se a gente somar aqui, o que vai acontecer? Menos 2 com menos 2, menos 4. 4a com menos 2a vai ficar menos 2a. B com menos b, para nossa alegria, cortou. Lembra que esse é o nosso objetivo. Belezinha? Então, vamos lá. Podendo escrever, somando elas obtemos menos 4 igual a 2a, como a gente havia falado. 2 multiplica o a, 2 passa para o outro lado dividindo, menos 4 dividido por 2, menos 2. Tá? Achei o valor de a. E agora? Agora, para achar o valor de b, eu pego uma das equações que eu tinha, por exemplo, essa aqui, 2 igual a 2a mais b, e vou substituir o a por menos 2. Então, vai ficar aí, 2 igual a 2a mais b. Atenção aqui que cada setinha dessa significa que eu estou fazendo um passo. A gente já sabia que esse azinho aqui valia menos 2. A gente viu ali em cima. Então fica 2 vezes menos 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Por isso que surgiu esse menos 4 aqui. Ok? Menos 4 subtraía, vou jogar para o outro lado sumindo. Sumindo não, desculpa, somando. Então 2 com menos 4 vai dar mais 4. 2 mais 4, 6. Então, b igual a 6. Ok? Galera, com isso eu já tenho o valor de a e b, né? O a valia menos 2 e o b valia 6. O objetivo da nossa questão era fazer a soma deles. Se eu somar eles, esse resultado vai dar quanto? 4, o que vai ter para a gente lá na letra C. Belezinha? Bom, galera, agora com isso aí a gente já consegue falar no próximo tópico. Deixa eu tomar um golinho aqui. Bom, nosso próximo tópico aí dentro dessa aula vai ser falar do gráfico da função afim. O gráfico da função afim ele vai ser uma reta e vale a gente lembrar o seguinte. Cara, a partir do momento que eu quero construir uma reta, lá na geometria plana a gente sabia que era necessário apenas 2 pontos distintos. 2 pontos distintos passavam-se uma única reta. Percebe que na questão anterior a gente usou 2 pontos distintos e achou a função afim, porque o gráfico dela é uma reta.
tá? Então, para determinar uma função afim, eu preciso apenas de 2 pontos distintos, e para montar o gráfico, já que é uma reta, 2 pontos são suficientes, 2 pontos distintos. Vamos lá, a minha função afim, vamos só lembrar a estrutura dela? Ela é da forma f de x igual a x mais b, ou y igual a x mais b. Nesse caso, vou colocar como y, tá? Tá ótimo. Então, a gente sabe que a nossa estrutura geral é essa, beleza? Percebe o seguinte, quando eu fiz o gráfico, eu fiz 2 tipos de gráficos aqui. Eu estou dizendo que ele é crescente quando A é positivo, e o outro eu estou falando que ele é decrescente quando A é negativo. Então, a gente já vê a importância do coeficiente angular aí, para indicar o sentido que vai estar o meu gráfico, que está em vermelho. Se ele vai estar crescendo ou decrescendo. E quando eu fiz o meu gráfico em ambos, eu tive 2 coisas em comum. Eu cortei o eixo Y lá em B. Aí você vai falar, Vitor, por quê? Cara, boa pergunta. Observe o seguinte, quando eu tenho um ponto, o ponto B aqui que está no eixo Y, percebe que quando eu olho aqui para a direção do x dele, isso significa que o x dele vale 0. Mas nota, se eu pegar lá na minha função e trocar x por 0, era ax. Se x for 0, essa parte vai eliminar. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer que o meu y vai ser igual ao b. Então toda vez que eu uso x igual a 0, o meu resultado na função afim dá quem? O b. Por isso que ele vai cortar a minha função lá no meu termo independente, lá no b, no meu coeficiente angular. Então, isso também aconteceu do outro lado do gráfico, ok? Então, o que a gente está tendo aí como uma característica? O coeficiente angular, ele diz se é crescente ou decrescente. E o coeficiente linear, que é o b, ele corta o eixo y, beleza? Você vai falar, Vitor, e o outro pontinho ali que você me deu? Cara, o outro pontinho que eu dei para você, eu estou dizendo que é a nossa raiz, não foi isso? Bom, quando a gente falar da raiz, esse aqui eu vou até deixar escrito. O outro ponto é a raiz. Observe o seguinte, a raiz, quando eu tenho aqui o meu valor de entrada, eu não sei qual é, eu tenho um valor de x, eu vou chamar de x1 para indicar que é a minha raiz. Mas observa a característica. Qual é o valor que eu tenho de saída? O resultado dele é quanto? 0. Por isso que eu chamo de raiz. Por quê? Qual é o conceito de raiz? É o valor que x assume, que torna a minha função nula. Tá? Então, por isso que eu vou cortar o eixo x na raiz. Isso também acontece do outro lado. Beleza? Bom, galera, de posse disso aí, acho que já dá para a gente trabalhar algumas coisas. Vamos lá? Bom, o próximo exercício aí, eu vou falar o seguinte. O gráfico representa a função real definida por ax mais b. O valor de a mais b. Bom, você que é nerd, já está aí. Cara, já sei o b, já sei o b. Beleza. Você já sabe o b, então fala para mim, quanto é que vale o b? Isso aí. B vai valer quanto? B vai valer 3. Cara, por que eu sei que o b já vale 3? Porque é o valor onde ele está cortando qual eixo? O eixo y, ok? Bom, e esse ponto aqui? O que esse 2 é? O 2, Vitor, você falou para mim que onde ele corta o eixo x é a raiz da função. Isso significa que esse ponto tem coordenadas 2 e 0. O que isso quer dizer? Quer dizer que se x for 2, o resultado da minha função vai se anular. Beleza? Cara, de posse dessas informações, eu já vou poder escrever isso aí, tá? E a gente vai trabalhar em cima da nossa lei de formação, uma vez que eu já vou saber que o b vale 3, basta eu aplicar o outro ponto lá. Bom, uma outra coisa que vai ser importante. Cara, pensa comigo aí. Essa função, ela é crescente ou decrescente? Decrescente. Então isso implica que o a tem que ser negativo. Se por um acaso tu resolver tua questão e o a não for negativo, significa que você errou em algum cálculo. Volta e refaz, beleza? Bom, então vamos lá, galera. Trabalhando isso aí. Bom, já escrevi o bate-papo ali que a gente fez inicialmente, né? Então eu vou pegar a estrutura da minha função. Eu já sei que agora posso escrever como y igual a x mais 3 e usar o ponto 2 e 0. Isso significa que eu vou trocar o x por 2 e o y vai ser 0. Então, percebe que eu fiz isso aqui no primeiro momento.
troquei o x e o y por respectivamente 2, 0. Vou isolar o 3, vou jogar para o outro lado, ó, vai ficar negativo. 2 multiplica, 2 passa para o outro lado dividindo. 3 dividido por 2 dá 1,5, a negativo como a gente esperava, né? Bom, na sequência, vamos lá, já tenho o valor de A e de B, né? Então já consigo matar a questão. Só a título de curiosidade, a função que ele está me dando é essa. Ele quer o valor de A mais B, só somar menos 1,5 com 3, que vai dar quanto? 1,5, o que a gente vai ter lá na letra C. Beleza, galerinha? Tranquilinho, né? Bom, vamos lá. A gente vai falar agora de algumas funções particulares. A gente pode falar da função constante, que é quando eu tenho A sendo 0, e aí eu fico só com o B, né? E aí, nesse caso, o B é um número real. Eu coloquei aqui um exemplo, a função f de x igual a 3. Percebe que independente do x que eu use, o meu resultado, ó, nossa, essa reta ficou péssima. Deixa eu colocar aqui. Independente do resultado que eu use, eu sei que vai ser sempre igual a quanto? Ó? Sempre igual a 3. Veja que o seu gráfico é uma reta paralela ao eixo x, tá? Então, uma função constante é sempre igualada a um número real. Nós temos a função linear. Quando que eu trabalho com a função linear? Quando eu tenho ela da forma sendo ax, então percebe que nesse caso o meu b vale 0. O a é um número real, então pode ser um número positivo e negativo. Aqui eu não coloquei a função escrita, mas vou colocar para vocês. A função do meu exemplo aqui ó, é f de x igual a menos 2x, tá? Deixa eu colocar um verdinho mais escuro, que acho que fica um pouquinho melhor para vocês verem. Então tá aí a função que ele está me dando. Você vai falar, ué, Vitor, esse gráfico faz sentido? Faz sim, né? Vamos lá? Se eu uso x igual a 1, x igual a 1 fica menos 2 vezes 1. Percebe que se eu fizer x igual a 1, ó, x igual a 1, qual resultado eu estou obtendo? Menos 2. X for 0, o resultado vai ser 0. X igual a menos 1 com menos 2, multiplicado dá 2 positivo. E assim sucessivamente. Ó. Se eu fosse no 2, ia dar menos 4. E se eu fosse em menos 2, daria em 4 positivo. Tá? Tá aí uma análise dessa nossa função. Ok? Bom, a função linear ela pode receber um nome específico se por um acaso o a dela for 1. E aí ele se torna a função identidade. F de x igual a x. Essa função ela tem como característica para todo valor de entrada eu ter o seu valor de saída. Se eu uso x igual a 1, o y é quanto? 1. Se eu uso x igual a 2, como é que deu uma travada aqui? Se x for 2, meu y é quanto? 2. Se x é menos 1, o y é quanto? Menos 1. Se x é menos 2, y é menos 2. Tá bom, galera? Essa função ela também é conhecida como a bissetriz dos quadrantes ímpares, porque lembra que aqui eu digo que eu tenho o meu primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Essa reta passa dividindo os quadrantes ao meio, por isso que ele é conhecido como bissetriz dos quadrantes ímpares, beleza? Bom, galera, nesse conceito aí a gente usa muito em geometria analítica, que é um assunto que vocês vão trabalhar futuramente. Mas fica isso aí, essa informação a título de curiosidade. Bom, galera, falamos aí dos casos particulares. Acho que dá para a gente fazer alguns problemas aí envolvendo a função afim. Belezinha? Bom, vamos dar uma olhada aí. O primeiro problema que a gente vai fazer, ele vai falar o seguinte, ó, o salário mensal de um vendedor é R$ 750 fixos, mais 2,5% sobre o total em reais. Deixa eu tirar um negócio aqui na minha frente. Pronto. Em reais das vendas que ele efetua durante o mês. Em um mês em que suas vendas totalizam X reais, o salário do vendedor será dado por qual expressão? Então, ó, o que acontece aqui? O salário dele, ele depende de quanto que ele está vendendo. Ele fala para mim que ele tem uma parte fixa e uma parte variante. Cara, falei de parte fixa e parte variante, ó, estou tendo aí a minha função afim. Percebe que o meu B é minha parte fixa. Por que ele é parte fixa? Independente de quanto eu vou vender, esse valor não vai mudar. Ah, então o meu B é 750. E quem seria o A da minha função? Cara, o A da sua função, ele diz que é 2,5%. Cara, vamos escrever aqui, ó,
é 2,5%. Lembra que falar por cento é dividir por 100. Cara, mas dividir isso aqui por 100 dá 2 casas decimais. Mas, Vitor, eu só tenho uma casa para andar, então você vai completar com 0. Então, 2,5% é a mesma coisa que 2,5 sobre 100, que é igual a 0,025. Então, quem seria o meu A nesse caso? 0,025 de x mais 750. Belezinha? Bom, galera, agora a gente só procurar a alternativa que vai apresentar o meu salário aí. Qual é o meu salário? Presente lá na letra E, tá? Ele só trocou a ordem aí, mas está aí representado. Beleza? Bom, vamos lá, pessoal. Questão número 4 aí. Vamos ver o que a gente vai ter na questão número 4. Ele vai falar o seguinte, ó. Everton criou uma escala E de temperatura com base na temperatura máxima e mínima de sua cidade durante um determinado período. A correspondência entre as escalas E e Celsius são as seguintes. Aí ele me deu essa tabelinha. Atenção que eu já vou fazer uma anotação aí que vai ser útil para a gente na hora de a gente falar da solução, tá? Percebe o seguinte, ó. Uma coisa que eu já consigo corresponder. Percebe que há uma correspondência entre a escala Celsius e a escala Everton. Na escala Everton, ele saiu de 0 e foi para 80. Então, essa variação aqui ó, foi de 80 graus. E na escala Celsius, ele saiu de 16 e foi para 41. Logo, essa variação foi de quanto? De 25. Então, uma relação aqui, ó, que a cada 80 graus variando na escala Everton, significa que eu vou variar 25 graus na escala Celsius. Isso vai ser importante para a gente. Ele vai falar, em uma determinada temperatura, aproximadamente, ocorre a solidificação da água na escala Everton. Cara, eu sei que na Celsius, para a água solidificar, eu teria que ter 0 graus. Então eu teria que chegar aqui ó, em 0. E quando eu chegasse aqui em 0, qual era o valor que eu ia obter na minha escala Everton? Percebe o seguinte, ó, aqui significa que eu vou perder 16 graus. E aqui, como eu estou partindo do 0, significa que eu vou ter que perder quanto? É esse o objetivo da minha questão. Percebe o seguinte, cara, ele te deu 2 pontos. Por que 2 pontos? Porque é uma relação entre elas. O primeiro ponto seria 0 e 16, e o segundo 80 e 41. Cara, dá maior vontade de você encontrar a função fazendo a substituição, depois jogando o seu x igual a 0 para poder encontrar o valor de E. Essa é uma forma de fazer. Só que, cara, eu vou te ensinar uma forma mais simples. Né? Lembra que vocês estão focando aí no vestibular, o Enem, velocidade é essencial para a gente. Cara, falei de função afim, da ideia de proporcionalidade, trabalha com a coisa mais simples. Sabe qual é a coisa mais simples? Regra de 3. Então, ó, eu vou fazer a montagem da regra de 3 anotando aquela relação. Tá? Então, ó, observa o seguinte, vou fazer uma montagem aí para gente. Quando eu estou variando na escala Everton, olha o que eu estou escrevendo aqui, ó, delta E. Quando eu estou variando 80 na escala Everton, quanto que eu estava variando na escala Celsius? 25. Lembra que a gente começou falando sobre isso? Quando eu fizer uma variação de menos 16, isso quer dizer que eu preciso perder 16 graus a partir do 16 que eu tinha ali na escala Celsius para chegar a 0, na escala Everton eu tinha 0. Quanto que eu vou ter que variar? Chamei de x. Cara, só fazer a nossa regra de 3. Vamos lá? O que eu vou fazer aí? Ó? Multiplicaçãozinha cruzada. Multiplicando isso aí cruzado, ó, observa a sequência. Vai ficar 25x igual a menos 16 vezes 80. Próximo passo, 25 multiplica, passa para lá dividindo. O que eu posso fazer aqui para facilitar um pouquinho minhas contas? 80 dá para dividir por 25. 80 por 25 dá 16 e 25 por 5 dá 5. 16 vezes 16 dá 256. Dividir por 5 é a mesma coisa que você dobrar um número e na sequência dividir por 10. Por que eu faço isso? Porque dividir por 10, cara, é muito tranquilo. É só colocar uma casa decimal ou cortar um zero. Dobrando 256, eu vou ter 512. Dividindo por 10 seria 51,2. Como era negativo, menos 51,2. Como ele falou um valor aproximado, então ó, aqui ficou faltando uma setinha, mas vamos lá. Então, o meu valor aí... não preciso da setinha não, tá aqui. Então, coloquei, ó. Então, o meu valor aproximado nessa minha escala é de quanto? Menos 51 graus Celsius. Beleza? Isso aí a gente vai encontrar em que letra? Letra D.
Beleza, galera? Tranquilo, né? Bom, vamos lá. Mais uma questão aí. Ó. Olha a próxima questão. Eu vou falar. O gráfico a seguir representa o consumo de bateria de celular entre 10 horas e 16 horas de determinado dia. Supondo que o consumo manteve seu mesmo padrão até a bateria se esgotar, a que horas o nível da bateria atingiu 10%? Vamos ver as informações que a gente tem no gráfico. A primeira informação é que eu tenho aqui, ó, quando eu estava 10 horas da manhã, eu tinha 100%, e quando eu estava às 16 horas, eu tinha quantos por cento de bateria? 40%. Então percebe o seguinte, ó, a variação da minha porcentagem foi de quanto? 60%. Cara, e essa variação de tempo, que está dada em horas, foi das 10 às 16. Isso passou quantas horas? 6 horas. Beleza? Tranquilo aí, né? Então vamos lá? Bom, vamos lá, galera. Então vamos resolver aí. Ó. Pelo gráfico a gente vai poder fazer uma comparação aí na variação da porcentagem da bateria nas horas. Lembra que ele começa em 100% e para em 40%, logo ele variou a 60%. E isso foi das 10 da manhã às 16 horas. Então houve uma variação de 6 horas aí, tá? Como ele quer chegar a 10% e eu estava em 40% às 16 horas, eu preciso cair mais 30% só. Então, vou fazer 30%, vai equivaler a quantas horas? Galera, isso aqui a gente nem precisa desenvolver cálculo, né? É bem tranquilo da gente perceber o seguinte, ó. Para 60 virar 30, eu estou fazendo o quê? Metade da perda da bateria. Logo, eu vou perder quanto? Metade do meu tempo. Então, se eu levava 6 horas, eu vou levar metade de 6 horas, que vai ser o que pra gente? 3 horinhas, tá? Bom, a partir do momento que eu sei que são 3 horas, a partir das 16 horas eu preciso de mais 3 horas, logo às 19 horas a bateria vai chegar a 10%, que a gente tem o gabarito sendo letra B. Ok, galera? Alguma dúvida aí? Tranquilão, né? Então vamos seguir? Para a gente finalizar, aí a gente vai só falar um pouquinho sobre o estudo dos sinais da função afim. Eu vou ter dois casos aí do estudo dos sinais da nossa função afim. O primeiro é quando A é positivo, e o que a gente vai fazer aqui é o que a gente vai chamar de esboço. Eu só vou pensar no eixo X. Lembra que quando A é positivo, a função é crescente, ela tem esse formato. Onde o meu gráfico corta o eixo X, eu chamo de raiz da função. Valores, nesse primeiro caso, à direita da minha raiz, quer dizer que são maiores que ele, ó, quando eu estou trabalhando com valores para cá, isso vai resultar em um número positivo. E se eu jogar valores menores do que a minha raiz, isso vai resultar em valores negativos para mim na função. Tá? Bom, e quando eu estou fazendo o segundo caso, do A ser negativo, vai acontecer o contrário. Se eu pegar valores à direita da minha raiz, isso quer dizer maiores, o resultado vai ser negativo. E quando eu uso valores menores, valores que estão à esquerda, o resultado vai ser positivo. Tá? Galera, isso vai ficar um pouquinho mais claro para vocês com o exemplo que a gente vai fazer. Ó. Realize o estudo dos sinais da função f de x igual a 2x menos 6. Cara, percebe que para mim, para montar o esboço, eu precisava da raiz. Então, essa é a primeira etapa que eu vou fazer. A primeira etapa, então, é encontrar a raiz da função. Lembra que encontrar a raiz da função, basta eu pegar ela e igualar a zero. Então, ó, peguei a função 2x menos 6 e o que eu fiz aí foi igualar a zero. Beleza? Ó, peguei o menos 6 e joguei para o outro lado. Vira 6 positivo. 2 multiplica, 2 divide. 6 dividido por 2 dá quanto? 3. Já encontrei a raiz. Já tenho a raiz, posso realizar o esboço. Tá? Marquei a raiz aqui. Você fala, Vitor, por que você fez ela como sendo crescente, não como decrescente? Porque o meu A, que era o valor que eu multiplicava o x, ó, era positivo. Cara, o que significa? Significa que quando eu trabalhar com valores aqui, ó, maiores que 3, eu vou ter um resultado positivo na minha função. Eu vou poder dizer o seguinte, ó, f de x é positivo se x é maior que 3. Você vai lá, Vitor, cara, eu estou tentando entender, mas confesso que ainda não entendi. Cara, pensa comigo aqui. Ó. F de x era quanto? 2x menos 6. Valores maiores que 3, por exemplo, 4. Percebe o seguinte, ó, se eu fizer o f de 4, isso aqui vai ficar 2 vezes 4 menos 6. F de 4, então, vai ser 8 menos 6. F de 4 vai ser em quanto aqui? Ó? 2. Percebe que o meu resultado foi um número positivo. Cara, é isso que o estudo dos sinais está falando para você. Olha, quando eu pego um número maior que 3,
o resultado que eu tenho quando eu aplico na função, ele é positivo. Beleza, galera? Isso ficou agora bem claro, né? Bom, se f de x for 0, né, isso significa que x é 3, lógico, porque 3 era a minha raiz, era o valor que zerava a função. E a última coisa que a gente vai falar é que f de x é menor do que 0, vai ser negativo quando x for menor que 3. E aí a gente pode fazer de novo, como eu fiz anteriormente, para vocês aí. Ó. F de x igual a 2x menos 6. Cara, eu vou pegar um valor que seja fácil da gente fazer conta. Menor do que 3, você concorda que 0 é menor que 3? Então, se eu fizer o f de 0, f de 0 vai ser 2 vezes 0 menos 6. Então, f de 0, nesse caso, 2 vezes 0, 0, menos 6, menos 6. Percebe que deu um número negativo, como a gente esperava, ok? Bom, pessoal, é isso aí. Espero que essa aula ajude vocês aí. Fiquem com Deus. Até uma próxima aula. Valeu, galera!